Muito boa noite, estamos aqui ao vivo nesse grande estúdio aqui, super profissional da RTV, dos nossos amigos Theo aqui, estamos aqui também com o Pequeno. E hoje eu estou aqui sozinho, não sei se o meu parceiro aí, Dr. Botti, está nos assistindo. Dr. Botti está na França, eu ia até decorar umas palavras aqui em francês para desejar para ele boa noite, mas eu não sei se ele está fazendo lá uma maratona de bike aí na França, enfim, com os amigos nossos de Mogi. Um abração pro Dr. Botti, estou aqui fazendo as vezes dele de abrir o nosso Café com Mais Saúde. E hoje nós estamos com convidados super especiais, com um tema muito atualizado. A gente vai falar um pouquinho de envelhecer com qualidade de vida, vamos falar bastante sobre novos tratamentos individualizados, com dois profissionais que só fazem isso, são super especialistas, mestres, enfim. E começando aqui, o Dr. Rogério. O Dr. Rogério é fisioterapeuta e médico ortopedista. Trabalha muito com a recuperação, com a reabilitação, deixar as pessoas saudáveis para ter uma vida longínqua e principalmente, acho que em condições. Eu tenho até uma frase que depois vou usar de um médico amigo nosso que fala o seguinte: falou, Theo, o doutor Zeno, não precisa nem, eu tenho até acho que toda a liberdade para falar de uma frase dele. O importante, tá falando, doutor Zeno, você não vai se aposentar, pode se aposentar, pô, você tá firmão e tal. Falou assim, o importante é o seguinte, eu me cuidar para até eu vou viajar até o momento que eu puder carregar minha mala, para não depender de ninguém. Isso sim é viver bem. E ele resumiu numa frase muito boa, né? Mas enfim, o Dr. Rogério Jeremias está aqui, é ortopedista, fisioterapeuta, vai falar bastante sobre esse tema. O Ivan, que é super conhecido aqui, faz toda a parte de reabilitação física, tem uma especialidade muito grande em envelhecimento, não só na questão da geriatria, mas a questão de envelhecer com qualidade de vida. E eles têm aí um tratamento muito, talvez, inovador em Mogi das Cruzes. Já ficando velho, tem que tomar água falando, né? E que a gente vai poder falar um pouquinho desse tema que é tão atualizado, porque, graças a Deus, nós estamos vivendo cada vez mais, mas precisamos, como diz a frase do Dr. Zeno, envelhecer com qualidade. Então, doutor Rogério, se quiser se apresentar rapidamente aqui sobre o que, né, sua formação aí, o que você faz, o Ivan, para a gente entrar aqui na nossa mesa de saúde aqui. Legal. Muito boa noite, sejam bem-vindos. Boa noite, é um prazer estar aqui com você, Theo. Hoje o Botti não está aqui para a gente... O Botti foi meu professor, meu preceptor no Luzia de Pinho Melo aí, durante a formação da medicina. Mas hoje a gente veio falar um pouquinho sobre exercício, né? Uhum. Bom, minha formação, eu fui físio, né? Eu fiz a formação de fisioterapeuta de 2000 a 2003 na Faculdade do Clube Náutico Mogiano. Uhum. Depois fiz uma sequência toda de terapias manuais. Cheguei a ter uma experiência internacional, fui trabalhar um pouquinho no sul da Alemanha, uhum, e também na Suíça. Foi um jogo rápido, né? Mas foi uma experiência bem interessante. Voltei, trabalhei mais um pouco e decidi fazer medicina. Aí fiz medicina, depois fiz ortopedia, depois fiz cirurgia do ombro e cotovelo e, por último, a medicina do esporte. Tá. A medicina do esporte, como muita gente acha, é só por alta performance, e não é, né? Na verdade, o nome da especialidade é medicina do esporte e do exercício. Tá. E aí a gente tem todo o aporte aí do exercício como uma característica de trazer saúde para a população em geral. E de lá para cá a gente vem desenvolvendo aí um trabalho agora aí desde 2019, né? Quando conheci o Ivan. Uhum. O Ivan pode se apresentar aí para a gente dar continuidade. Só aí, Ivan, um pouquinho de você para nós aí. Theo, obrigado pela oportunidade. Eu sou profissional de educação física, eu me graduei ali em 1999, 2000, né? E logo em seguida fiz aprimoramento e reabilitação cardíaca no INCOR. Uhum. E aí fiz pós-graduação em Fisiologia do Exercício Clínica. E foi ali que eu comecei a me apaixonar com o exercício como terapêutica, né? Como tratamento, né? Uhum. E aí depois eu entrei no mestrado aqui na UEMC. O meu orientador foi o Dr. Miguel Luiz Batista Júnior. Uhum. E aí eu fiz o mestrado e doutorado em biotecnologia com ênfase em envelhecimento. Tá. Então minha linha de pesquisa ali, a gente pesquisou e pesquisa muito como que o exercício físico modula marcadores inflamatórios, principalmente as interleucinas, né? E como que o exercício físico interfere nessa população em relação à capacidade funcional. Como o doutor disse em relação a envelhecer com qualidade, né? Eu costumo dizer que não importa muito as nossas doenças biológicas, mas sim nossa capacidade funcional.
Porque as doenças crônicas elas vão aparecer, né? Inevitavelmente, não né? tem jeito. E aí quando a gente começou a pensar na ideia de modelo de negócio, né? A gente começou a pensar exclusivamente no idoso, mas a gente começou a perceber que as doenças crônicas não transmissíveis, elas acontecem também numa população com menos de 60 anos, né? Então, tanto é que a gente desenhou o nosso modelo de prescrição de exercício usando o exercício como terapêutico e como tratamento nessas doenças crônicas, independente da idade. Então, hoje infelizmente, a gente tem paciente de 40 anos AVCzado, a gente tem pacientes de 40 anos que sofreram um infarto agudo do miocárdio, a gente tem aquela mulher de 30 anos que já tem uma condromalácia patelar. Então, o exercício terapêutico ele vem aí como uma forma de tratamento dentre tantas outras formas de tratamento, né? Como a fisioterapia, a quiropraxia, a acupuntura, o tratamento medicamentoso. E aí a gente entrou fizemos essa parceria e entramos com o exercício aí como essa terapêutica aí na clínica médica. Gostei bastante desse que você falou. O exercício como tratamento, porque a gente fala em tratamento só pensa em medicamento ou alguma medicação, né? E isso é muito interessante. Depois eu queria voltar na questão das provas inflamatórias. Eu tenho uma certa, como se diz, curiosidade sobre as provas inflamatórias, porque todo mundo, isso é muito importante. O nosso organismo, se ele tem uma inflamação crônica, seja por problemas ortopédicos, enfim, seja por obesidade, inflama o corpo, e isso começou-se a ter alguns marcadores para se medir. E quais são os desfechos disso? Você falou muito disso na época do Covid, que obviamente é outro tema, mas as interleucinas é um exame que você mede no sangue, mas obviamente não é um exame de rotina, né? O Dr. Rogério, de rotina na medicina. Alguns convênios nem cobrem a sua... E tem vários tipos, né, de interleucinas, mas gosto muito desse tema. Depois eu queria voltar para aprender um pouquinho com vocês. Agora eu queria entender um pouquinho o seguinte, até para quem está nos acompanhando aí ao vivo. Vamos pegar um paciente para que todo mundo que conhece alguém. Condromalácia. O que é condromalácia? Eu falar de uma maneira como leigo também. Sim. A gente tem aqui a parte da frente aqui do joelho, tem a patela, né, ali, e aquilo com o tempo ou por excesso de peso, por exemplo, que eu tenho condromalácia, eu tenho essa inflamação, esse desgaste, e quando dá dor, dá para valer. E aí isso pode evoluir para uma artrose, que é conhecida artrose, vocês me corrijam se eu falar bobagem, que é aquela daí que a pessoa, da última hipótese, é uma prótese de joelho. Né? Começa com isso, a pessoa não se cuida, vai torta, a gente vai ficando torto, vai piorando uma coisa, depois piora o fêmur, e aí vai tendo os desfechos cirúrgicos aí que são bastante indesejáveis. Dentro de um perfil de um paciente desse, aonde que entra esse grupo multidisciplinar de vocês, né? Vejo, né, o Ivan, você, tem o Roberto, que é o cardiologista. Aonde que vocês entram para depois manter a pessoa bem? Cirúrgico, me fale um caso cirúrgico e um caso não cirúrgico. Legal. Para que todos possam começar a tangibilizar e entender isso aí. Certo. Para a gente dar uma equalizada, a condropatia patelar, ela é um desgaste dessa cartilagem que tem na face posterior, ou seja, quando a gente põe a mão no joelho, esse chapéuzinho aqui, que é a patela, né? A gente está tocando o osso. É a parte posterior que tem a cartilagem. E é considerado um dos locais que tem um maior volume e espessura de cartilagem. Então, com o passar do tempo, o deambular, o sentar, o agachar e os desequilíbrios musculares levam ao desgaste dessa cartilagem patelar. E aí a gente chama de condropatia patelar. Então, isso é um desequilíbrio bem comum, principalmente na mulher, né, por conta do tipo de joelho, pelve e tudo mais. E também condições traumáticas, né, que a gente tem que considerar. Quando o paciente chega para a gente com uma condição bem aguda, uma dor importante, um edema, sinalizando para a gente que tem crepitação, que é o estalido ao subir e descer escada, uma dor que piora ao subir e descer escada. Esse estralar é o quê? O estalo em si, alguns estudos dizem que é por uma alteração ali no interior de contato mesmo, atrito, né? E quanto mais irregular tiver a cartilagem, mais esse estalido pode ficar audível, né? Tá. E também por um ressecamento do líquido sinovial, isso também pode acontecer. Tá. Mas como eu estava dizendo, numa situação muito aguda, a gente tem que intervir com uma medicação, normalmente é um anti-inflamatório.
E a gente tem que diagnosticar e ver se aquilo é uma condição aguda e está no início da lesão ou já é um grau avançado, né? A gente divide as condropatias em alguns graus aí, né? Na ortopedia tem muita classificação e tudo mais. A gente conseguindo dar uma apagada no fogo ali, literalmente, com um anti-inflamatório, uma medida até uma fisioterapia convencional, um gelo, a partir desse momento a gente já precisa recondicionar aquela musculatura, reequilibrar aquela musculatura. E nesse momento a gente já consegue atuar com o exercício terapêutico que a gente tem aplicado lá no nosso centro. No né? seu centro de tratamento. Esse reequilíbrio muscular, o Ivan, é fazer com que vamos lá, você pega a perna ou o joelho, é fazer com que o músculo evite sobrecarregar o joelho. De uma maneira simples, é mais ou menos isso. O exercício para fortalecer. Existe um grande cientista americano, um médico, né, Christoph Powers. Ele mostra pra gente que na maioria das vezes a condromalácia ela pode ser oriunda de um desequilíbrio muscular ou do quadril, ou da região torácica, ou até mesmo uma baixa mobilidade de tornozelo. Então, antes mesmo de prescrever o exercício, então o Dr. Rogério manda o paciente pra gente lá com a indicação, né, clínica, médica. Tá. Ele é submetido a uma avaliação cinético-funcional, onde a gente aplica testes funcionais, realmente para nós identificarmos quais os grupos são mais hipotônicos, quais os grupos são mais hipertônicos. O que é isso? Quando eu tenho um músculo muito ativo, um músculo muito inibido, que proporciona um déficit de movimento que pode estar fazendo uma lateralização da patela, uma rotação interna do fêmur. E vai desgastando. E aí a gente aumenta esse atrito, como o Dr. Rogério disse, né? Uma cambagem ali. E aí você... A gente anda meio torto e vai fazendo isso, né? E aí em cima desse diagnóstico por movimento, a gente realizar a prescrição do treinamento de força. Então, por exemplo, hoje a gente sabe que muitos pacientes nossos lá que vieram com a indicação do Dr. Rogério ou de outros médicos, ou da fisioterapia também, né? A gente descobre que ele tem uma deficiência de uma cadeia que a gente chama de cadeia posterolateral, que são músculos da lateral da coxa e do glúteo. Tá. Então aí a gente entra com exercícios específicos de força para sanar essa deficiência, para diminuir o quadro álgico de dor. Só com exercício? Só com exercício. Só com exercício. É que a gente tem uma falha grande aí em alguns serviços de reabilitação, principalmente, infelizmente, pelo convênio, que tem aqueles protocolos muito antigos, né? E que não envolvem o exercício. Não envolvem o que a gente chama de cinesioterapia, que é a reabilitação a partir do movimento, né? E aí a gente já, só nessa saída aí, quando a gente identifica, igual o Ivan falou, o desequilíbrio, e já aplica uma ativação muscular, não precisa ter um leg press lá, nem nada. Uma ativação com elástico, um movimento adequado, a gente já começa a tratar de forma muito superior que um tratamento convencional com choquinho, laser e ultrassom, que é o que se foi feito há muitos anos e, infelizmente, alguns serviços ainda fazem, né? Então, a condropatia, ela é, de certa forma, uma doença difícil de tratamento, mas para aquela pessoa que não achou ainda alguém que analise a biomecânica. E é isso que a gente faz, teste cinético funcional. Porque não tem remédio para, como nesse caso desse desgaste do joelho, né? Não, tem reposição da... A gente tem algumas indicações assim do tipo infiltração com ácido hialurônico, uso de condroprotetores, mas a gente sabe que isso não é uma reconstituição, a gente não sofre regeneração. Não sofre regeneração. Hoje em dia a medicina regenerativa traz bastante opções aí, né? A gente pode usar ácido hialurônico, proloterapia, plasma rico em fibrina, em plaqueta. Mas a ideia é parar ali, naquele estágio. Exato. Não Exato. voltar, é como se eu né? tenho uma ferida, eu cicatrizo a ferida. Só que tento parar ela ali, né? Paro ela ali e aí tem que ir para cima da parte biomecânica, né? Tá. E aí é onde entra o nosso serviço, que é um serviço multiprofissional aí, né? Tá. E aonde que entra? Esse é um caso, vamos dizer, não cirúrgico. E no caso cirúrgico é a mesma metodologia, mais ou menos. Se a gente considerar ainda o exemplo da condropatia, a condropatia raríssimos são os casos que o paciente vem à cirurgia, né? Aí encaixa mais um quadro de gonartrose mesmo, ou da osteoartrite, que é o nome oficial hoje da artrose do joelho. Tá. Então, se eu tenho uma panartrose ali, uma tricompartimental, que eu falo, entre o fêmur e a tíbia e a patela, e aí há uma substituição do joelho. E aí é uma prótese de joelho, né? Aí a gente normalmente manda lá para o Dr. Nali e ele resolve
com uma forma que ninguém faz, né? Sim. E esse paciente que vai resolver com prótese, ele cabe para a gente num certo momento ali, depois de uma fisioterapia convencional, tirar a dor, fazer a parte de anti-inflamatório ali e tudo. E aí depois ele vem para a gente para ganhar a massa muscular do quadríceps, que é o que vai sustentar essa nova prótese, esse novo joelho. Mas basicamente é isso, um caso cirúrgico mesmo, só quando é a artroplastia. Porque mesmo quando ele tem uma evolução, grau 4, grau 5 de condropatia, que praticamente o osso subcondral, que é o primeiro ossinho que aparece ali depois da cartilagem, começa a atritar, a gente ainda procura o tratamento não cirúrgico. Tá. Porque imagina, não tem como a gente substituir só a patela, né? Olha como é importante evitar a cirurgia, né? Porque Exato. joelho é um problema tanto para quem tem plano de saúde, como no SUS ainda, que tem filas enormes há muitos anos aí para poder colocar uma prótese, né? E outra, e aí a gente tinha que trazer o Nali aqui para falar, mas aí tem as diversos tipos de prótese, e nem sempre, às vezes no SUS tem o melhor tipo tem. É muito diferente eu o que é oferecido, eu acompanho, infelizmente. eu trabalho no serviço do SUS, né? E assim, a fila é infinita para prótese de joelho. E às vezes, assim, mesmo num grau bem acentuado da artrose tricompartimental, que a gente fala, orientando um pouco a ativação muscular da coxa, eu passo uma cartilha de exercício para os meus pacientes lá e voltam e falam, doutor, melhorou, mas não melhorou tanto. Eu falei, o limite é esse, mas você ainda dá alguma melhora com ativação muscular. Então, se a gente conseguir atuar antes desse processo de artrose de verdade, é o ideal. É o ideal, né? Olha que coisa. É a prevenção, e né? joelho é um dos grandes. Eu posso dizer que joelho e coluna são os nossos campeões lá, quando a gente fala de músculo esquelético, né? É importante ressaltar que lá a gente atende também os pós-infartados, pessoas com obesidade, doença né? metabólica, doença né? metabólica. Que aí sai da parte só músculo esquelética, né? Que hoje seria o nosso enfoque. Até dá um exemplo, Ivan, para nós. Por exemplo, síndrome metabólica. O cara colesterol alto. Então, ele une, vê a revista, mas não sabe exatamente o que é. Ele une 3 características metabólicas associadas com valores de referência fora de padrão, né? Ele tem uma taxa glicêmica alta, ele é hipertenso e ele tem um LDL alterado. Então ele tem 3 fatores alterados, caracterizando uma síndrome metabólica e aumentando a predisposição de doenças cardiometabólicas, o infarto agudo do miocárdio, né? Diabetes, se já não for diabético, né? Então, quando esse paciente é encaminhado para a gente, com a recomendação principalmente do Dr. Roberto, na maioria das vezes, né? Ele passa por todo esse processo de avaliação cinético-funcional e aí a gente prescreve o exercício de acordo com a variabilidade cardíaca desse indivíduo e de acordo com a frequência cardíaca de reserva. Seguindo as diretrizes da Sociedade Brasileira de Cardiologia, tanto para o exercício de força quanto para o exercício cardiorrespiratório. Então, a literatura mostra para a gente, por exemplo, nos pacientes infartados, né, um processo de reabilitação cardíaca de exercício como terapêutica entre 50% e 75% da frequência cardíaca de reserva. E aí eu acho que um viés muito importante que a gente tem lá, né, Rogério, é a monitoração cardíaca. A partir do momento que o nosso paciente entra na nossa sala, ele recebe um monitor cardíaco, onde é controlado a intensidade do esforço cardiometabólico e a variabilidade da frequência cardíaca dele por monitoramento, pelo monitor. E aí a gente consegue, a curto prazo, verificar se o duplo produto, ou seja, se o esforço cardíaco desse indivíduo melhorou perante o mesmo esforço, que é o grande lance para a gente saber se esse músculo do miocárdio melhorou ou não. Olha, né? Interessante. Então, o que a gente conversa muito lá e a gente bate muito papo nesse trabalho multidisciplinar o exercício físico hoje ele é uma terapêutica não medicamentosa, descrito em todas as deadlines. Então ele não pode ser uma receita de bolo. Então você precisa mensurar essas características fisiológicas, individualizar para você prescrever assertivamente, né? Eu costumo brincar, falo, se o Dr. Roberto e o Dr. Rogério prescreverem um medicamento fora das doses recomendadas, ele pode ser o mocinho da história ou o vilão ao mesmo tempo. Claro. O exercício é a mesma forma, né? Eu, como educador físico, eu falo assim, calma lá com a dor. O exercício pode fazer bem, mas ele pode fazer muito mal. Sim, se ele como for prescrito, remédio. Exatamente, inadequadamente. Inadequadamente. E eu acho que o Perfeito. viés em relação à síndrome metabólica, o nosso monitoramento cardíaco eu acho que de grande valia. E entendi, porque o parâmetro meu é diferente do seu. Exatamente. E isso vocês colocam no monitor lá. Então Exatamente. a minha frequência para ter a reserva é tal. Às vezes tem um paciente com insuficiência coronária lá, ou cardíaca, Exatamente. ele tem uma fração de gestão menor e imagino eu que seja um parâmetro diferente. Exatamente. Para ele não extrapolar
no exercício. E mede como remédio, né? Assim, vamos dizer, qual é o resultado? Talvez perder peso, a sua glicemia baixar, seu colesterol baixar. Exato. Frequência cardíaca diminuída, bradicardia, né? Porque a gente sabe que a bradicardia ela é uma adaptação positiva no músculo do miocárdio, então você tem uma hipertrofia fisiológica excêntrica, né? Então, quanto mais forte esse músculo do miocárdio for, ele ejeta mais sangue e ele economiza a batida, a médio e longo prazo, né? Isso a gente consegue mensurar e gerar relatórios mensais, semestrais ou trimestrais, para quando esse paciente voltar ao médico, o médico ter condição de avaliar também a terapêutica medicamentosa associada ao exercício. Entendi. E essa pessoa, ela vamos lá. Eu sou o médico, eu encaminho para vocês devolvem o paciente para o médico. Sim. E também tem o paciente que é de vocês já ali. Mas se o médico pedir esse tratamento, vocês tratam, faz um relatório e ele volta para o médico dele para acompanhar. E o mais interessante do centro lá é que a gente passa umas visitas assim quando há uma necessidade. Lá a gente tem os educadores físicos trabalhando, né? E se houver alguma intercorrência, tiver alguma dúvida do paciente, a gente passa uma visita, como uma visita no hospital. Mas lá no espaço de vocês. No espaço, Tá. Isso é o diferencial. Né? Esse é um diferencial, porque ele tá com treinamento, com supervisão integral, né? Todo mundo entra lá com horário marcado, e a supervisão, esse monitoramento. E se tiver alguma intercorrência, a gente dá uma Tem médico todo dia lá? A gente fica... Eu tô sempre por lá, né? Então, assim, do ponto de vista músculo-esquelético, qualquer problema, que nunca é uma grande urgência, mas eu tô sempre por lá. Mas o Dr. Roberto também fica no terceiro andar, né? E tá sempre por ali. Sempre a gente pode... o paciente ficou com dúvida em alguma coisa. A gente vai lá, conversa junto com o educador, faz como eu costumo dizer, como uma equipe de futebol. Funciona bem por quê? Porque é uma equipe multidisciplinar atuando para o jogador. Ali a gente traz mais ou menos essa ideia. A gente tem um viés que às vezes a pessoa acha que a gente fala como marketing. Mas eu falo assim que há 20 anos nesse campo do exercício físico. O exercício físico ele tem várias características, a performance, a educação física escolar, o terapêutico, né? Entre tantas outras. Mas eu costumo dizer que nesse tempo todo, a gente chegou nesse denominador comum de modelo, porque raramente você vai encontrar um local onde você tem o exercício com essa associação multidisciplinar, principalmente com a área médica. Concordo, essa integração, né? E aí é o pulo do gato. Né? Eu acredito que é um grande benefício para o paciente, é um grande benefício para a prescrição do exercício, você associando essas duas coisas com a supervisão médica. O Ivan, aí um pouquinho que eu faço, que é a parte mais de gestão, essas coisas, né? De saúde. Eu tenho integração como se fosse uma bíblia para mim. Por quê? Primeiro que o paciente seja para atender 1 ou atender 100 mil pessoas por mês. O paciente é um só. Cada vez que você atende, se você multiplicar esse atendimento exponencial e você segrega ele, imagina se o paciente passa com uma avaliação tua, ele precisa de uma avaliação médica, aí ele sai com um papelzinho debaixo do braço, um encaminhamento, vai procurar um médico em outro lugar, até o médico moroso, né? vai voltar para você prescrever o exercício para ele. Ou ao contrário, está com você, precisa passar e pior, o médico de fora não conversa com você, não conversa com o fisioterapeuta, não conversa com o nutricionista, não conversa com o cardiologista. Perde esse tempo, custa mais, porque cada hora ele vai num lugar, perde exame, porque nisso aí ele faz um exame, faz uma ressonância, demora 6 meses para ir, talvez não valha mais, ou um exame de sangue. Então a integração acho que é uma premissa básica de qualquer serviço. Seja na assistência, como de vocês, quer dizer, a qualidade é muito maior, ele sai de lá totalmente informado, orientado, uma intercorrência. Ele já tem tem ali uma resposta, acho que isso é muito legal. Sim. E o paciente tem uma qualidade muito diferenciada. Acho que essa integração realmente tem que ser cada vez mais colocada na saúde. Isso sim. Parabéns, isso é realmente muito bom. E olha que interessante, né? Porque a Emote, onde vocês estão, e a gente não costuma falar aqui de marca, mas enfim, eu estou à vontade que ela é só amigos. Ela era uma clínica de ortopedia simplesmente, né? Alguns anos atrás, básica, fisioterapia e parte médica. Sim. Hoje já tem aí vários, quase um mini hospital ali, né? Aproveitando, isso aí, acho que em meados de 2019, eu me sentei lá com o Dr. Alexandre, né, e o Dr. Nali, e eu tentei trazer uma ideia que foi bem divulgada aí, que é
a Care Club, não sei se você chegou a conhecer. Não. A Care Club é uma rede, acho que são 7 unidades, Acho né, que Ivan? sim, é. Que é o falecido Dr. Maglioca, faleceu jovem, inclusive, foi médico do Palmeiras. E ele tinha uma academia junto com a parte médica e a fisioterapia integrada. E aí eu com essa ideia, depois de ter conhecido, assim, eu falei pro Ale, né, pô, vamos usar o espaço lá. Tinha uma churrasqueira no terceiro andar do Emote. E aí ele investiu na ideia, investiu em todo o equipamento. Acabou com o churrasco. Acabou o churrasco, que nem acontecia muito, mas acabou que criou um espaço gigantesco lá no terceiro andar, que hoje chama Emote Care, né, que é um outro braço do Emote lá, que tem o Dr. Roberto, a doutora Camila, que é cirurgiã vascular, o Dr. Roberto, cardiologista, tem nutrição, a gente tem endocrinologia, a gente tem geriatria, tem nefro, tem ginecologia. Então, criou uma clínica de múltiplas especialidades e ainda a gente uniu com o Renan, que já é o proprietário do serviço da Físio lá. E então, a gente criou um espaço bem interessante lá, com fisioterapia, nutrição, psicologia, todas as especialidades. Isso que é interessante, né? Porque vocês, né, não competem o serviço, eles se interagem, claro, né? Eles se interagem. Esse que é o legal, né? A gente dá continuidade. Por exemplo, lá no setor do terceiro andar, ou mesmo no primeiro andar, que há uma fisioterapia por convênios, né? Sim. Quando o cliente lá tem o término do estipulado, já teve uma melhora parcial, a gente faz a etapa ali de transição, né? Para tentar devolver esse indivíduo para a funcionalidade dele normal. Se a gente fala de um indivíduo mais jovem, né? Voltar a trabalhar, voltar a jogar bola. A físio, ela se compromete com essa função também. No entanto, a gente entra dá um pouco mais complementando, né? Então, a fisioterapia funciona lá com excelência, põe esse indivíduo de novo no movimento, com a capacidade de marcha dele, com a capacidade de salto, etc. E aí, se ele parar exatamente ali, o corpo humano, infelizmente, ele perde as adaptações fisiológicas positivas muito rápida, principalmente no processo de envelhecimento. E aí é dar continuidade, e aí eu brinco que eu falo que é dar continuidade com hábito. É como escovar os dentes, a gente fala para os pacientes, né? É criar o hábito do exercício ao longo prazo. O pessoal fala, mas eu não gosto de exercício. Eu falo, também não gosto. Quase ninguém gosta, porque se você for pensar, exercício é meio antifisiológico. Ele quebra a homeostase, né? O corpo humano, ele busca uma homeostase inteira. Então, o cérebro, ele não consegue entender que você está desorganizando para organizar depois, né? Então, a gente dá essa... Isso é aquele desânimo de você começar, né? Exatamente. Aí a gente dá essa continuidade ao processo. Mas cada vez mais se fala, né, que a parte muscular é muito importante para o envelhecimento. E acho que era muito do que vocês estão fazendo, né? De sustentar de uma maneira muito simples assim, o próprio seu organismo, você viver bem, todo mundo vai viver mais. Você falou de uma especialidade interessante, né? Nefrologia. Nós temos aí cerca de 10% da população que é insuficiência renal em algum estágio. Tá. Por quê? Até porque estão vivendo mais e porque tomam muito remédio, enfim, é uma população que subdimensionada. E é uma doença crônica não transmissível que deve ter suas limitações e suas orientações ali para vocês também, né? Seja na cardiometabólica, deve ter muita gente com insuficiência renal também. A gente tem um público grande de envelhecimento lá também, a gente nasceu com essa ideia. E estudando isso há 20 anos, Theo, eu chego num denominador comum que falar que o idoso vai ter doença crônica é chover no molhado. Ele vai ter osteofitose, ele vai ter hernia de disco, ele vai ter pressão alta, ele vai ter diabetes. Isso é o processo degenerativo do envelhecimento. Graças a Deus que ele está tendo, porque ele está envelhecendo. Que está envelhecendo. Senão, se ele morreria antes, ele não teria. Só fazer um parênteses. É igual você faz uma ressonância magnética, né? Porque os exames estão ficando muito detalhados, né? Sim. Então você acha coisa que não é nem para achar. Aí falam muito disso, né? Tá com... Como é que chama? Protrusão. Desidratação. Discal, né? Então, isso aí quer dizer, tá perdendo água no... Mas, enfim, é o processo, né? E aí a gente vê muito isso lá. E dentro desse processo eu costumo dizer que o maior problema do envelhecimento é a perda da massa muscular. É a sarcopenia e a dinapenia, que é a perda da força. Como? Então, dinapenia, perda da força muscular. Sarcopenia é a perda da massa muscular. Tá. Então a literatura sabe hoje, quando os estudos começaram a aparecer, que a sarcopenia era mais importante que a dinapenia. Ou seja, quando você perdia massa muscular, você tinha um grande problema. Hoje a ciência sabe que em idosos frágeis, por exemplo, você não conseguiu recuperar a massa muscular dele, mas você tem a capacidade de recuperar a força. Tá. Aí você diminui o risco de queda, você diminui o risco de óbito, você diminui o risco de doença cardiometabólica. E a queda é um dos problemas dos idosos, né? Sim. A gente costuma dizer que
se diminuir a força tem uma queda, um idoso com uma queda e uma fratura de fêmur, 30% vão a óbito. 30%. E quanto mais demora para o serviço de atuação ali cirúrgica, que hoje em dia, graças a Deus, é de pronto, assim, né? As próteses de quadril e as osteossínteses de quadril são coisas rápidas, né? Mas quanto mais se demora, por exemplo, numa fila de SUS, se tiver esse problema, maior a chance dele ficar acamado, desenvolver pneumonia. Não, mas daí entra naquilo, o paciente já tem uma síndrome metabólica ou não, é um diabético hipertenso, aí fica acamado, aí a sarcopenia piora, porque ele vai começar. Então, enfim, é a questão da proteção do idoso no envelhecimento. Eu acho que a gente, pegando esse gancho que a gente trabalha, o Brasil ele vive uma epidemiologia do envelhecimento, né? Em grande escala. Tem alguns estudos que mostram aí que o que a Europa demorou para envelhecer em 6 décadas, a gente envelheceu em uma. Então, assim, se não houver uma reorganização social em relação ao cuidado com essa população, independente da classe, nós teremos grandes problemas aí sociais, tanto financeiro quanto de previdência social. Sim, perfeito, né? perfeito. E de saúde pública também. Tanto pública e privada, porque o cidadão é um só. E esse é um problema, porque todo mundo, 25% da população brasileira tem plano de saúde, né? Médico, não odontológico. E se gasta, os planos de saúde gastam, aí estou dizendo que é bom ou ruim, mais com 25% da população, as despesas, os sinistros, são maiores do que com 75% da população do SUS. Então veja a diferença de acesso a uma saúde de qualidade. Esse é um ponto. Segundo, os 25% que tem plano de saúde têm direito ao SUS também, né? Então reorganizar a política do envelhecimento é única. Então, o Ministério da Saúde tem que fazer isso para todos, público ou privado, tem que ter uma nova política. Eu também acho que tem que ter. E a Previdência é uma consequência no Brasil, é desastrosa. Essa questão. E no Brasil é aquilo. Se a pessoa também nunca trabalhou, não estou dizendo quem não pôde trabalhar, eventualmente não trabalhou a vida inteira, ela tem direito ao SUS de qualquer maneira. Só que esse dinheiro sai de algum lugar. É um sistema piramidal, né? Não tem jeito, piramidal, não tem jeito. Né? Você contribui porque a conta é simples. Você produz a sua vida, o governo fica com a parte do seu dinheiro para que quando você envelhecer, você poder ter a sua assistência. A conta deveria ser fechar assim. Quem não produz, ou um país é pobre ou não tem emprego, o que acontece? Você continua gastando, que as pessoas não vão ficar na rua jogadas, tem a despesa, o dinheiro precisa sair de algum lugar. Esse é o desafio do sistema de saúde. Né? Isso no Brasil, no mundo inteiro. Nos Estados Unidos também há uma dificuldade de acesso, a medicina custa caro lá, e quem não contribui, eles tiram do hospital. Tá fora, ponto e acabou. Então, acho que essa reorganização é uma questão muito importante mesmo, Ivan. Agora, voltando para o que vocês fazem, eu não sei se é mais ou menos... Tem, acho que um case de sucesso, que acho que é o Instituto Vita, em São Paulo. Eles têm, acho que estão dentro do Morumbi, ou estavam, não sei. É uma clínica de ortopedia, tem lá a questão da fisioterapia, talvez não tenha todas essas especialidades que vocês têm, né? Eu acho que o Vita ele sempre trabalhou mais na linha de alta performance, né? De atletas, né? De atletas. O que a gente buscou realmente é também esse público não atleta, né? Mas com esse cuidado e com essa mas eles operam também, eles operam e tratam lá dentro, né? Sim, fica tudo, tanto que venderam para o Fleury, dentro, né? Agora, o Fleury comprou lá esse grupo aí. Um viés que a gente tem lá, a gente tem alguns atletas adolescentes que passam por essa avaliação cinético-funcional com a gente, onde a gente diagnostica o déficit de movimento para prevenir a lesão através do treinamento de força. Meu filho, por exemplo, frequenta lá. João Pedro está no Mogi Basquete, aqui no Sub-12. Sei. Que legal. E ele tem algumas características que a gente observou na avaliação de déficit funcional. Inclusive, o Dr. Rogério fez alguns diagnósticos, né? Que a gente consegue, através do exercício, diminuir esse impacto desse déficit para você conseguir prevenir a lesão. É óbvio que no esporte de alto rendimento a gente... a lesão vai acontecer, né? No entanto, se você pegar um garoto na fase de formação, né? Formação geral, aprendendo ainda o esporte, tudo, se a gente conseguir colocar esses exercícios e diminuir esses déficits e desequilíbrios, a chance dele ter uma carreira mais longeva e menos lesão, né? Que é o mais importante. Ele tem quantos anos? 12. Tava lembrando, quando eu tinha... Você vê como a gente é tudo doido, né? Fazia musculação.
Mas é aqueles pesos de ferro, que falava que tinha 10, não sabe se tinha 10, tinha 8, né? Foi lá no Sandrão, Sandro Eno. Ah, conhecido, Sandrão. Fazia lá no Sandrão, lá na mão raça, mesmo, na né? raça mesmo. Alto do Ipiranga, não? Bem antes. O Sandrão no começo era no pai dele. O pai dele é o Sancho, muito amigo do meu pai também. Vou mandar um abraço pro Sandro aqui. Era ali na Brás de Pina, no comecinho, na primeira casa deles. Depois ele foi lá pra frente, na rua sem saída ali. Aí com 13, 14, fiz um campeonato paulista, tinha 14 anos, de supino. Olha aí. Bacana. Mas fazia daquele jeito, né? A gente fazia com a orientação que tinha Raiz, na época. né? Raiz mesmo, pra valer. A mão ficava cheia de calo, de ferro, de ferrugem, pô. Era muito legal. A coisa era muito empírica antigamente, né? Tanto no esporte de alto rendimento era muito Sim. empírico, né? E hoje a fisiologia do exercício evoluiu muito. Não, A o medicina jogador do com 28 exercício. anos já não aguentava mais jogar antes, né? No passado. Sim, de tanta infiltração com corticoide. É duro, loucura, hein? é loucura. Eu lembro do joelho foi do Ronaldinho que soltou, né? Aquela imagem é dramática, né? É pesada, quem né? gosta de futebol aí viu. Aquilo foi Mas ele teve um suporte multidisciplinar de altíssima, né? Eu tava imagino na que sim, né? Itália. Mas é o que a gente bate sempre na tecla, né, Ivan? Esse conversar entre o médico, o fisioterapeuta, o médico, o educador físico, que é o modelo que o futebol, né, que o de alta performance faz, é o modelo de sucesso que a gente pode trazer para o indivíduo que só quer a saúde, né? Mas hoje, assim, questão de acesso agora. Os convênios não cobrem, né? Não, porque o nosso serviço tem um cadastro como... Serviço privado, né? Como serviço de educação Particular, física, né? É como um serviço de educação física. O nosso Kinés é de exercício físico, né? Então, se você for para um convênio... Atividade principal? Isso. É atividade Condicionamento físico. Condicionamento físico, o nosso Kinés. Entendi, tá. Então, assim, nenhum plano cobre. Deviam burrice do convênio, Eu né? acho que uma Exato. crítica que é até construtiva que a gente pode fazer, pensando nessa remodelação de saúde. Sim. Né? Sim, usar como prevenção. O convênio, pensando no exercício como terapêutico e prevenção, quanto que ele não economizaria? Mas, se eu não me engano, acho que alguns convênios já tentaram alguma coisa dessa. Se o indivíduo era bem ativo, ele tinha um desconto. O convênio, eu não sei se era Prevent Senior, ele tinha ou tem um modelo similar, não acho que especificamente disso, ou não me recordo qual a especialidade em si. Mas é o seguinte, ele também tinha lá, e a Prevent Senior fazia o seguinte, entrou um camarada, ele também faz a individualização dele. Então ele entende, se você tem diabetes e tem uma insuficiência cardíaca, então você tem alguns exames para fazer. Então eles inverteram a lógica. Entendi. Os convênios é dificultar, né? Você não fazer, que eles acham que você não fazer, não gasta. Não gasta. Mas vai gastar uma hora, né? Pode ser bem mais caro. A Prevent inverteu a lógica, né? Nesse ponto eu achei que eles foram muito corajosos. Eles falaram assim, você precisa fazer, você vai fazer, que eu quero te manter bem. E eles fazem um programa, você tem que fazer um eco a cada anual, tem que fazer isso, aquilo. Se você fizer, parece que dava um desconto, se você mantivesse a sua saúde em dia, dava... se você não faltasse e tal. Então, eles acho que foram muito bem por muito tempo com isso. Porque hoje você vê o inverso, né? O convênio quer enrolar, ele não quer fazer uma saúde, né? Ele acaba tratando a doença e não o paciente, né? E com esse envelhecimento em massa, ou ele muda o modelo de negócio ou ele quebra. Não dá. Ou acontece o que está acontecendo hoje. Eu vou dar um exemplo do meu pai, que nós estamos numa puta briga lá. Meu pai acordou. Posso falar dele, não tem problema de LGPD, nada, porque ele me autorizou a falar. E é meu pai. Recentemente, não gosta de passar nem perto de médico. Super ativo e tal. Um dia acordou com as duas, foi lá na Imote. Acordou com as duas pernas formigando, doendo pra caramba, do nada. Foi lá, nervo ciático. Bom, no nervo ciático às vezes não aparece no raio-x e tal. Enfim, começou ali uma longa história. Conversa vai, conversa vem, toma corticoide, não adianta, tal. Foi fazer uma ressonância. Aí tinha uma protusão na hérnia, quer dizer, pegou a hérnia, a coluna vertebral dele aqui embaixo, na lombar, aqui embaixo, e estava uma hérnia protusa, que ele não desconhecia que tinha, bem importante, não sentiu nada. E, enfim, aí a perna esquerda melhorou e a perna direita ficou com o drop foot lá, o pé caído. Importante, Aí vai, enfim, é cirúrgico, não é cirúrgico, tal. Fomos numas 4, 5 opiniões diferentes para não cair naqueles médicos também que querem super indicar. A gente fica super preocupado com isso, né? Mas somos sempre em pessoas muito boas. Aí a gente foi num médico que a gente conhece, um professor lá da Unifesp, já bem experiente, que também não opera, e falou, é cirúrgico. E aí? Vai na dúvida, faz uma eletromiografia. A eletromiografia não foi muito característico.
Foi no ortopedista de coluna, não, tenho que operar. Aí no final da consulta ele falou, vamos fazer o seguinte, passa num neurocirurgião aqui, um conhecido, para tirar da dúvida que não está característico. Por quê? Diz que a hérnia estava para o lado esquerdo, mais protusa para o lado esquerdo. E o sintoma era direito. E o sintoma era direito. Caramba. Aí o neurocirurgião tá estranho mesmo. Faz outra, não sei o quê. Outra. Mas a ressonância fez um lugar bom, mas tá estranho. Ligou pro cara que fez a ressonância, ele conhecia. Não tem como errar, é isso. Tá bom. Então faz o seguinte, tá inconclusivo, vai num neurofisiologista. Que eu nem conhecia que existia neurofisiologista. Vai nesse cara aqui, nesse ou nesse. Puta trabalho, liguei pro diretor do cara do ICE para agendar para ele uma fortuna. A consulta fez uma consulta neuroclínica para ele, exercício, bate martelinho para lá, martelinho para cá. Acho que você não tem outra doença que justifique isso, não é a hérnia. Faz outra ressonância. Fez outra ressonância. Bateu. Meio para o esquerdo. Aí decidiu operar. Operou. Talvez demoramos um pouco para operar, muito. Chegou, teve que operar de urgência, porque até os adesivos lá, não sei se é morfina ou restiva, não estava surtindo efeito, ele não aguentando de dor. E ele não é de reclamar de dor. Fomos operar de urgência com o hospital do convênio, de um seguro saúde, estou metendo o cacete neles. Entrou de urgência, teve que operar de urgência, não aguentava de dor. Não quer reembolsar, dizendo que não justificava. É brincadeira, né? Quer dizer, então valia a pena ter operado antes, que tomamos todo o cuidado do mundo para saber se era pra operar ou não, um e ele não gasto, quer né? cobrir a cirurgia, estamos querendo acionar advogado, tudo pro Bradesco ter que pagar. Então é um antisserviço que o convênio acaba fazendo. Quer dizer, então era mais caro ele fazer isso. E aí fez uma eletroneuromografia intraoperatória, porque perdeu o movimento função, de algum da função. Fibular. E aí disse que não justificava. Eu, numa consulta rápida na internet, achei na Sociedade Brasileira de Neurocirurgia que tem que se fazer, no caso característico como Perda dele. motora. Perda motora tem que fazer o exame Sim. intraoperatório e o médico lá fala que não. Mas veja que desserviço que um complicado. convênio faz para o paciente. Como é gente complicado ter acesso a uma qualidade como a de vocês. Né? Perde o tempo, perde prazo e perde, às vezes, a função de uma mobilidade aí. Né? Você vê que a gente vive tempos difíceis. Eu acho que em 2018, mais ou menos, eu recebi uma pesquisa do CRM para saber se a gente, enquanto médico, a gente perguntava sobre atividade esportiva, exercício físico para o paciente durante a anamnese. E a gente foi constatar depois com essa pesquisa que nem 10% dos médicos perguntavam se não tinham interesse em saber, porque talvez não achavam que o exercício realmente faz o efeito que a gente sabe que tem. Né? Terapêutico, como vocês falam. Exato. Isso que a gente está falando aqui não passamos, mas se a gente falar das miocinas, né, que quando a gente faz a musculação, por exemplo, um exercício resistido, a gente tem um aumento da produção das miocinas, e a gente sabe que... O que é miocina? A miocina é como se fosse uma enzima produzida pelo músculo. Uma delas, por exemplo, a irisina, ela atua no hipocampo e diminui a chance de Alzheimer. Olha. Então, assim, a gente tem um mundo afora ainda de pesquisa, né, Ivan? Pesquisa em andamento, mas a gente já é sabido, contrair o músculo é extremamente... faz parte de tomar banho, a parte de higiene, tomar sol, comer um prato colorido, e tem que incluir o sono de qualidade, tem que incluir o exercício. É como se fosse o quinto elemento ali, né? Eu acho que o exercício no Brasil ainda, eu falo do Brasil porque não tenho tanto conhecimento internacional em relação à característica cultural. Muitas vezes ele é contraindicado ainda. Sim. Aí a gente conversa muito sobre isso, né? Por exemplo, o paciente foi no médico, você tem uma hernia de disco, não pode fazer exercício nesse exato momento. Eu entendo o lado do médico e eu compreendo muitas vezes, porque o exercício ele é uma terapêutica. Então ele tem que ser prescrito de acordo com a característica clínica daquele paciente. Então eu costumo dizer que não existe um ser humano que não possa fazer exercício. Existem exercícios que precisam ser adaptados à condição clínica daquele ser humano. Perfeito. Né? Então, a educação física ela cresceu muito, fantástico. Eu nunca imaginei, quando eu me formei em educação física lá em 1999, chegar nesse patamar de você ouvir falar de exercício físico em todos os meios de comunicação. Entretanto, ela se especializou, mas ela ainda não tem programas de residência, por exemplo, como acontece na medicina. Né? Então, por exemplo, às vezes eu trabalho muito com idoso, né? Aí o idoso tem bisneto, o idoso tem neto. Ivan, eu preciso que você prescreva exercício para o meu neto. Eu não consigo fazer isso, me desculpa. Pô, mas você não é educador físico? Eu sou especialista em envelhecimento e exercício terapêutico. E outra, são características você diferentes. Um paciente que, independente da idade, você não conheça? Né? Não, e são características completamente diferentes. Né? Então, eu entendo muitas vezes o receio do médico
e indicar atividade física e ele com um temor do exercício físico ao invés de trazer benefício, trazer malefício. Mas diante disso tudo, o movimento sempre ele é mais indicado do que o sedentarismo. Exato, né? Não tem jeito. Mais bem do que mal, né? Até a terminologia, alguns colegas médicos, eles não sabem, né? Atividade física é qualquer atividade que você gasta energia. Exercício físico é um exercício prescrito, com séries, repetições, né? E o esporte é aquele exercício com regras, Mas não é né? desconhecimento, talvez, dos médicos? Então, a de gente, ficar mais à vontade de fazer durante isso? a formação médica, a gente não tem ninguém Não que tem, fala, né? Hoje, a Sociedade Brasileira de Medicina do Esporte e do Exercício, ela é uma sociedade grande já, agora já tem bastante associado, né? Bastante colega aí com RQE, né? Que fez a prova, então, tudo. a Sociedade Brasileira, a medicina do esporte e do exercício é uma especialidade, médica. Tem residência médica? Sim, a residência médica, se eu não me engano, a primeira turma formada foi em meados de 2014. No Einstein acho que tem uma... Tem agora. Eu acho que uma das primeiras foi da Unifesp e da USP, e aí depois o IANSP, que é onde eu fiz Lá no Hospital do Servidor Estadual. Eles formaram o primeiro grupo lá, se eu não me engano, em 2014. Tá. Foi quando eu 10 entrei anos. lá. Então, assim, e lá é muito forte, passa por todas as áreas, endócrino, cardio, rodava com a gente da ortopedia. Então, o cara sai muito bem formado. Tenho colegas aí que... Então, mas na graduação não tem nada, né? Mas na graduação... E aí vem aquele cultural, né? Eu tinha um professor de fisiologia durante a formação médica, que o cara, hoje, eu esqueci o nome dele agora, mas ele acompanha a equipe de alta performance. Então você viu o biotipo dele, eu acabei de sair do meu treino, hoje eu dei uma corrida. Então ele falava de exercício. Agora, a grande maioria que era meio sedentário, gostava de uma bolinha ali, mas é aquela bolinha que no final tem a cerveja, ele não passava isso para frente, né? Sei. Então era mais cultural. Mas hoje, assim, eu não sei, eu não tenho contato com a formação médica hoje, mas eu acredito que isso não mudou. Não tem ali uma disciplina, não tem a disciplina. Eu fui, inclusive, vice-presidente da Liga de Medicina do Esporte durante a formação, né? Eu me formei aqui na UMC mesmo. E assim, a gente tentava divulgar alguma coisa, mas sempre mais relacionado à traumatologia esportiva, né? Mas o uso do exercício como benefício de saúde, de prevenção, de doença crônica, a gente não Quer chegou dizer, a abordar. é possível, né? Eu estou entendendo o seguinte também, o exercício ele não tem classe social. Ele pode ser feito por todos, né? Com baixo custo, às vezes. Com baixo muitas custo, vezes, orientação. Pensando em saúde pública. Que a gente tem aí as academias da terceira idade que chamam, enfim, pode ser para qualquer idade nas praças, mas talvez falte ter um programa orientado para individualizar, no mínimo aí para também. Porque a gente divulga exercício resistido. Exercício resistido é contra qualquer coisa, inclusive com o peso corporal. Sim, calistenia, né? Eu acho que uma coisa que o Rogério falou que é extremamente importante é a característica cultural. Porque, se eu não me engano, no último censo do IBGE, de 5 a 7% da população brasileira faz atividade física. E só 3% faz exercício. Então, teoricamente... Qual a diferença? Atividade física. Qualquer atividade que tire o teu corpo de repouso e aumente sua taxa metabólica basal. Gasta uma energia. Subiu escada. Atividade física. Tá. Exercício físico. Qualquer atividade que tire o seu corpo de repouso com prescrição de intensidade e volume, de acordo com a característica clínica de cada um. Aí, teoricamente, a atividade física tem que ser monitorada por um profissional. O exercício. O exercício físico. A atividade não. Ah, não. O exercício Isso, físico. Tá. exatamente. Que aí entra aí o educador físico. Exato. E aí, não sei se você concorda com esse raciocínio meu, Theo. Eu estou conversando com o Rogério sobre isso. Se só 3% da população faz exercício supervisionado, a maioria dos médicos são sedentários. Ou tá exatamente. Boa. E aí, quando você não sente na pele, realmente, quando você não tem essa característica corporal, é cultural, né? Quando você não vê realmente, às vezes o médico até ele já leu alguma coisa, ele já entrou numa deadline, mas quando realmente a gente percebe que esse médico ele entra num programa de exercício, ele se submete a um programa de exercício, que é o caso do Rogério, do Roberto, associa a característica teórica à prática. E aí a cultura se forma, né? Verdade. E aí... Porque para escrever também é fácil, né? A gente tem um link bem interessante, eu, o Ivan e o Roberto. O Roberto é um cara meio neurótico. 4h30 da manhã ele tá na academia do condomínio dele. 4h30 da manhã. Mas ele toma uns goles, não? Ele toma cerveja de vez em quando. Tem que tomar, né? Também dá, pô. Esses dias ele me falou a dose recomendada de cerveja por semana, eu quase caí da cadeira. Falei, pelo amor de Deus, Roberto. Duas por semana? Acho que duas. Devia Vamos devagar, cultura.
Eu tenho uma prática também, eu gosto de bike, né? Tá. Assim como o Bote. O Bote não me convidou, né? Assim, deixa ele. A bike dele deve ser elétrica lá, viu? Ah, deve ser, né? Eu gosto de fazer exercício, eu prefiro fazer de manhã para ficar livre, né? Mas é isso mesmo que o Ivan fala, é cultural. Como é que eu vou... Eu atendo um indivíduo lá com lombalgia no consultório e eu falo para ele, você tem que fazer exercício. Só que se nem eu faço exercício, né? Então eu não lembro disso, né? Sim. Então, foi então engraçado, minha mãe operou, fez uma prótese unicomportamental, é isso? Compartimental, que é metade ali. Isso. Aí a gente também passou em 3, 4 médicos, aí mas foi mais tranquilo, não era muita urgência. Aí um professor titular de uma faculdade conhecida aí, o cara estava sentado assim, 3 vezes o meu tamanho aqui, olhou, nem levantou para examinar ela, falou, senhora, anda aí. Aí ela andou, falou assim, não, precisa operar. Pô, esse cara vai falar pra operar? Ele deve ter os 2 joelhos operados aí, pô. É complicado. É complicado. Agora, esse negócio de exercício, você fala por mim, né? Quando você embala, às vezes fazer, por exemplo, mas eu sou meio sem vergonha mesmo. Tinha que ter orientação. Aí faço alguns exercícios para não pegar muito o joelho. Se eu faço 3, 4 vezes na semana, começo a me sentir bem. Sim. E começa a virar uma vontade de você voltar. Tem uma recompensa, você para, né? 2 semanas sem fazer. Putz, você já... Exato. Seu corpo parece que já entra numa velocidade diferente, né? É muito Mas bom tem exercício. que buscar essa recompensa. A gente costuma orientar. Eu sempre falo, se você não quer fazer, não gosta de musculação, porque não gosta do ambiente, a gente tem um ambiente diferente. Achar alguma coisa que traga uma recompensa, né? Produção de endorfina. Tem gente que adora correr, tem uns doidos aí que adoram correr vários quilômetros. Né? Mas tem empresário é vida boa, né? Pô, igual vocês aí. Mal sabe pagar o boletão, né? Não tem boleto para pagar. A gente publicou um artigo. Você falou essa história legal, você falou de se sentir melhor. Uma curiosidade, é claro que já existia relatos e artigos bem firmes na literatura. Mas eu tocava um programa de exercício multicomponente para idosos na Prefeitura Municipal de Poá. Chamava Cantinho da Melhor Idade. Então, a gente publicou alguns artigos científicos mostrando que um programa de exercício multicomponente circuitado trazia o mesmo benefício que uma sala de musculação. Aí, pensando em saúde pública, sala de musculação é muito cara. Um exercício multicomponente com exercício físico e meia dúzia de elástico é barato, pensando em atingir em grande escala. E a gente publicou e viu que esse modelo de exercício trazia os mesmos benefícios. Por exemplo, melhorava a sarcopenia, reduzia a pressão em até 20 milímetros de mercúrio, um efeito hipotensor. Só que eu queria saber muito quanto tempo que o idoso perdia as adaptações quando ele parava. Tá. E o nosso centro lá, infelizmente, de dezembro a janeiro, ele fechava. Tá. Porque a gente não tinha um RH grande para o pessoal tirar férias, aquela coisa toda. Aí eu conversei com o professor Dr. Hélio, que foi um aluno meu da faculdade, foi fazer mestrado em geriatria em Roma, falou, Hélio, vamos avaliar esses idosos no último dia de atividade e vamos avaliar no retorno. 15 dias. Nós perdemos praticamente 1 ano de trabalho. Nossa. E como é que perdeu mediu? Força. Existe um protocolo chamado Protocolo de Hickley-Jones. É um protocolo de testes de capacidade funcional na população idosa. Tá. Que você mede força de membros inferiores, força de membros superiores, velocidade da marcha e flexibilidade e capacidade cardiorrespiratória indireta. Então a gente aplicou esses testes antes, esperou 15 dias e aplicou. A gente perdeu 1 ano de trabalho. Para não perder... Se perde muito rápido. Muito interessante. Muito rápido. Olha, estamos quase 1 hora aqui já, meio na fase final nossa, é muito assunto, precisamos voltar para falar mais. Aqui falando de Mogi das Cruzes, nós temos aí mais de 10%, 12%, um pouquinho mais acho, precisa atualizar esse ano aqui, de pessoas com mais de 60 anos. E eu vou dizer uma opinião para você, o pessoal pode até ficar chateado comigo. Eu acho que os 60 anos não é mais idoso, na minha opinião. Eu acho que idoso tinha que ser um pouquinho para 65 para cima, porque com o aumento na nossa expectativa de vida, né? Você imagina, vamos lá, expectativa de vida em 78 anos, acho que é isso, né? 78. Parece que caiu um pouquinho agora depois do Covid. Uma coisa assim, regrediu um pouquinho. Mas que seja 77. O camarada com 60 anos é idoso, ele tem no mínimo 17 na média de vida, assim, imagina com acesso a um programa desse, de vida boa. Não pode, 60 anos. Acho que o idoso tem que ser considerado idoso um pouquinho mais para frente. E o idoso longevo, aquele cara, aquele indivíduo acima de 80 anos, vem crescendo em grande escala. Sim, chamados os super idosos, né? Você vê pessoas com 100 anos, 90 e poucos, super bem. 70 e poucos anos tá super ativo. Meu pai tem 72, super ativo. Estou dizendo por ele. Fora esse problema, coitado, teve. Mas eu acho que tem que esticar para as pessoas verem mais. Sim. E diminuiu de 2020 para cá.
o Brasil teve 20% a menos de natalidade, nascimentos por ano. Está invertendo, né? Então está achatando, né? Então, isso aí que vocês estão fazendo vai precisar de muito. Eu acho que vocês estão sendo pioneiros aí de uma coisa que vai daqui para frente. Parabéns. Obrigado. Acho que em Mogi, a gente fica muito feliz de ter profissionais como vocês, né? Obrigado, e que com o tempo a gente possa usar aí no bom sentido da ideia de Sim. vocês para que as pessoas mais popularizar, simples possam também ter aí dentro da possibilidade, né? Ter acesso aí a uma qualidade de vida dessa. Agora no finalzinho eu queria que vocês falassem agora um pouquinho realmente, pode falar aí o nome do trabalho de vocês, como é que procura, agenda, como é que funciona. Fala um pouquinho para a gente encerrar o nosso programa. A gente tem algumas portas de entrada lá. Tá. O pessoal que passa com a gente no Imote mesmo, né? Tá. Que hoje eu fico lá alguns dias, mas os outros colegas também conhecem o serviço, acabam indicando. Bom, a gente tem o WhatsApp que eu não lembro o nome. O número, perdão. Mas a gente tem uma página no Instagram, né? Chamada Imote Move Saúde. Imote Move Saúde. Clínica do Movimento Saúde, onde o pessoal acaba entrando em contato com a gente. Tá. Nós temos outros parceiros médicos, fisioterapeutas, nutricionistas que acabam indicando o nosso serviço. E a gente tem um programa lá de avaliação cinético-funcional gratuita. Então, independente desse paciente, desse indivíduo ficar no nosso programa de exercício, ele pode passar por uma avaliação cinético-funcional. Então, eu faço um convite aqui para toda a população de Mogi que queira marcar com a gente. Vamos marcar. Vou fazer. E o importante é dizer que, embora qualquer exercício físico seja interessante uma avaliação médica prévia, lá, por exemplo, alguém que está escutando a gente quiser chegar até o segundo andar lá, conversar com a Bárbara, a secretária, fazer a avaliação cinético-funcional, ali na anamnese, ele já vai detectar se há uma necessidade. Tá. E aí a gente sempre recomenda, você já passou no médico esse ano, você passou no cardiologista, né? O educador físico é treinado a fazer isso. Se ele já tem um histórico de saúde ok, uma pessoa bem cuidada, passou no cardiologista aquele ano, a gente segue com aquela avaliação inicial mesmo. Já tem um protocolo de avaliação. Já tem um protocolo de avaliação. A gente já pegou na nossa avaliação fibrilação atrial em pacientes lá. Opa, para tudo, Robertão, vem cá, caminha para o cardiologista e aí depois volta de novo para a gente. Então, assim, essa avaliação cinético-funcional realmente, e ainda gratuita, né? Gratuita. É um serviço super legal. E ele pegou como? Só curiosidade. Ele leva os exames? Não. A gente avalia o paciente, vai auscultar esse paciente, vai aferir frequência, pega. O nosso educador físico lá, ele faz treinado para isso. Ele é treinado, faz uma aferição de pressão, a gente faz uma bioimpedância. Então já tem uma avaliação cinético-funcional bem completa. E aí, se alguma coisa for identificada ali, ele já encaminha para a gente ou pede para passar no médico particular, né? Então, fala a rua aí para quem quiser. Então, mas você precisava saber o telefone, tudo, né? A gente precisa fazer pega aí, Rogerião, pega aí. Fala aí. Então, peraí. Aproveita aí, pô. A gente está no segundo andar ali da Imote. Como é o nome da rua? Na Otto Unger 433. Quase em frente ao Semai ali, né? Literalmente em frente, né? Sim. Deixa eu só pegar E aí, independente dele ficar com a gente não, ele vai com esse relatório embora em relação aos déficits funcionais que apresentaram ou não durante a nossa avaliação. Tá. Vamos lá, vou passar o número aqui. E como é que é a agenda? Ele Então, vai e faz na hora ou não a agenda? Ele pode agendar por esse o número. 99406-9226. Falar com a Bárbara. Tá. Mandar um WhatsApp para ela lá. Pode entrar na nossa página do Instagram também. Pelo Instagram, chamar no direct lá, consegue. A Bárbara já entra em contato também e já agenda a avaliação. Nós temos avaliações em todos os períodos, né? E sempre realizada por um profissional de educação física treinado dentro desse protocolo de avaliação cinético-funcional que a gente realiza lá. Tá, que bom, ótimo. Parabéns. Obrigado. Parabéns, obrigado por vocês terem vindo aqui no nosso... avaliação com a gente. Eu vou fazer. Tá gravado, né? Tá gravado. E eu preciso criar, sabe por quê? Aí vira compromisso, né? A gente fala, tem palavra, né? E eu preciso me cuidar, porque senão daqui a pouco eu vou estar com o joelho estrupiado e é um ciclo ruim, né? Sim. Que aí o joelho tá ruim, porque eu corria antes. Eu engordei uns 10, 12, 15 quilos aí, pô. Vou te dar um exemplo de um cliente nosso lá que foi bem legal, que o Rogério mandou pra gente. Ele apresentava dor articular de joelho, mas ele não tinha um diagnóstico propriamente dito. E a literatura mostra pra gente que hoje uma baixa mobilidade de tornozelo aumenta a predisposição de dor no joelho. Então, diante desse fator, a gente identificou através de um teste, chamado Lang Test, que ele tinha uma baixa mobilidade de tornozelo. Aí nós entramos com os exercícios de mobilidade de tornozelo que reduziram a dor de joelho. Olha. Então, a avaliação é extremamente importante para a gente saber onde está a lacuna
Tem uma francesa chamada Madame Bousquet, né? Que ela dividiu o corpo em trilhos anatômicos. Então, muitas vezes a dor está num processo anatômico, mas a origem dessa dor está em outro. Então, através da avaliação, a gente consegue Última detectar vez que isso. eu fui lá na Emote, fui com o Nali, ele falou assim, pô, você não tem alongamento nenhum na perna que dói. Isso que está acontecendo, isso aqui está puxando a patela, sei lá o que ele falou. Aí não vai tratar, mas eu vou lá. Fechou. Gente, muito obrigado por vocês terem vindo. Vamos falar mais vezes. Eu acho que... Quando que vocês inauguraram? Começou esse trabalho integrado? 6 meses, quase 7 meses já. Então, já temos um convite aqui. Quando fizer pelo menos 12 meses, para vocês trazerem aqui um relatório aqui de como é que foi, como é que está sendo. A gente tem 6 meses e tem mais de 80 alunos. Olha que interessante. 80 clientes. Vai chegar uns 300, 400 logo quiser. mais. Se Deus quiser. Gente, muito obrigado. Boa noite. Tchau. E até a próxima quinta-feira. Aí sim com o nosso Dr. Botti junto aqui. Vamos ver se ele traz um vinho francês para nós, né? Vamos mandar esse vídeo aqui para ele. Então até quinta-feira que vem, gente. Muito obrigado. Valeu. Boa noite.